Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus os bendiga. Uma vez mais estamos aqui para dar continuidade a nosso estudo bíblico acerca do casamento, divórcio e novo matrimônio. En la lección anterior, podemos decir así, en el episodio de número 2, nosotros hablamos acerca de la indisolubilidad del casamiento. Aprendimos que el casamiento es indisoluble, el casamiento es una institución divina que fue hecha para ser disolvida en caso de la muerte de uno de los cónyuges o, obviamente, cuando el regreso del Señor Jesús se dé en esta tierra, arrebatando la iglesia y así findando entonces el ciclo en este mundo físico y pasando para una vida eterna, en un cuerpo glorificado, donde nosotros ya entraríamos en otro asunto. De esta forma nosotros aprendimos entonces que la separación es pecado. Dios no acepta la separación, así como hemos visto en las epístolas pastorales, en la epístola del apóstol Pablo, donde dice que la mujer no deje del marido, el hombre no se separe de la mujer. Y así nosotros entendimos claramente a través de la palabra de Dios que el casamiento es una institución divina y no debe ser disolvida de ninguna manera, a no ser por la muerte. Siendo así, nosotros vamos a dar continuidad al tema de hoy, haciéndonos esta pregunta. Una vez que aprendimos que el vínculo matrimonial es indisoluble, ¿se permitiría el divorcio y la liberación de los divorciados para volver a casarse? Esa es la pregunta que muchos hoy en día se hacen. Si el casamiento es indisoluble, si Dios estableció que el matrimonio debe ser disolvido únicamente por la muerte, que la separación es pecado, entonces, ¿cómo podríamos entender que haya una permisión o una liberación de los divorciados para volver a casarse? Nosotros vamos a ver más adelante, en los próximos videos, otras situaciones, y una de estas situaciones es la interpretación equivocada de las Escrituras por una parte considerable de la iglesia evangélica, que ya no son tantas, pero aún existen aquellos que inadvertidamente buscan, de manera involuntaria, quizás por falta de conocimiento, terminan con el anhelo de proteger el matrimonio y la familia, la terminan destruyendo con doctrinas humanas que no encuentran fundamentación bíblica para sostenerse. Siendo así, Jesús nos presenta en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 9, la Biblia nos muestra lo siguiente. Jesús dijo: quien se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces ya vemos aquí que Jesús comienza a mostrarnos que hay una regla, una norma especial que va a determinar que a partir del momento en que haya la fornicación, o en otras traducciones va a estar relaciones sexuales ilícitas, Jesús aquí muestra que hay una posibilidad, una permisión, una liberación en caso de fornicación
y hubiere un nuevo matrimonio, aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de eso, cometerá adulterio. El tema que Jesús aborda aquí es el divorcio y el nuevo matrimonio. Divorciarse y casarse con otra persona. Contrariamente a lo que algunos argumentan, Jesús no solo habla de la separación de los cuerpos, sino también habla del nuevo matrimonio. Divorciarse y casarse con otro. Divorciarse y casarse con otro, conforme está explícito en el versículo 9 del capítulo 19 de San Mateo. Entonces, algunos argumentan, Jesús habla de divorcio, mas no habla de casarse de nuevo. Ese argumento cae por tierra a una simple análisis e interpretación, una exegese bíblica acerca de este versículo, y vamos a comprender que Jesús habla explícitamente que habla del divorcio y habla del casamiento con otra persona. Analicemos el versículo con atención. Vamos a ver esa norma, esa excepción que Jesús presenta. La primera cosa que nosotros tenemos que entender, esa verdad que Jesús nos enseña, al menos dos aquí. La primera es que se divorcia o se divorcia de su esposa, comete adulterio. Esta es la regla general de la indisolubilidad del matrimonio. Ahora existe una segunda verdad, expuesta en una forma de excepción, no por relaciones sexuales ilícitas, no por fornicación, no por adulterio. Entonces, Jesús nos muestra dos grandes verdades. La primera es que quien se divorcia de su esposa o de su esposo comete adulterio. Esa es la regla general, presentada por la palabra de Dios, conforme ya vimos en el video anterior. Si usted no vio el video anterior, procure ahí en las playlists y va a estar el video anterior para usted comenzar a comprender y dar seguimiento al raciocinio bíblico que estamos tratando de elaborar. Entonces Jesús presenta que el divorcio o aquel que se divorcia comete adulterio, mas ele también presenta una norma especial, una verdad en forma de excepción, que en caso de o salvo por relación sexual ilícitas. Pero después de todo eso, si se entiende de esa manera, si entendemos que Jesús está diciendo que la primera verdad es que aquel que se separa comete adulterio, mas en el mismo versículo está diciendo que en el caso de relaciones sexuales ilícitas, casarse con otro comete adulterio. ¿No habría ahí una contradicción si hay esa regla en forma de excepción? ¿No conflitaría? ¿No sería un conflicto de interpretaciones? ¿A Biblia estaría se contradiciendo o Jesús estaría se contradiciendo? Absolutamente no. La existencia de una norma especial no implica que la norma general sea revocada o fue revocada o que exista una contradicción con la misma. Las dos coexisten una al lado de la otra. Entonces, algunos pueden argumentar, no, Jesús no está hablando de casarse de nuevo. Jesús está hablando que la separación, el divorcio es pecado. Mas Jesús está hablando también de un nuevo casamiento. Y casarse con otra comete adulterio, en el caso de relación sexual ilícita o de fornicación. Entonces Jesús presenta esa norma especial que coexisten lado a lado, una a otra, ni se contradicen y no hay un conflicto de interpretación de ninguna manera. Si nosotros aceptarnos que la Biblia se contradice, entonces nosotros estamos cayendo en un error grave
de entendimiento acerca de las Escrituras, en donde la palabra de Dios nos revela que toda Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Jamás habrá una contradicción en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y algunas excepciones para que podamos comprender con mayor clareza, facilidad, para que podamos comprender lo que está siendo evidenciado aquí en el capítulo 19, 9 de Mateos. Hay varios casos en la Biblia donde una norma general coexiste con una especial que hace una excepción. Tenemos, por ejemplo, una norma general de que si una virgen desposada era encontrada acostada con un hombre, debería ser asesinada. Esa era la regla general, esa era la ley. A menos que ocurriera la excepción de haber sido forzada a un lugar desierto, porque en ese caso especial, solo el hombre sería asesinado. Esto está, podemos ver, usted puede abrir su Biblia y conferir, verificar allá en el libro de Deuteronômio, capítulo 22, a partir del versículo 23, ali hasta el 26, usted va a ver essa regra general de que a mulher deveria ser assassinada, mas se hubiese a exceção de haver sido forzada a ir a um lugar desierto para entonces cometer esse pecado, en ese caso especial, solo el hombre sería asesinado. La norma general, outro exemplo, ¿no?, de que todo voto ao Senhor deve cumprir-se, deve ser cumprido. Sin embargo, existe uma regra especial, uma norma especial, que constituye uma excepção à la regla general. Se uma mulher ha hecho um voto, não está obligada a cumplir-lo si, siendo soltera, su padre, al enterarse del voto, lo desaprueba. Entonces, la regla general es que aquella mujer que haya hecho un voto con el Señor debe cumplir ese voto, sí o sí, a no ser, salvo que, a menos que su padre desapruebe ese voto, en el caso de que sea soltera. Aí esta mulher não está mais obrigada a cumprir esse voto. Vê, então, aqui, claro, a Bíblia expressando, né, em muitas ocasiões, a regra general coexistindo com uma regra especial. A regra general é isso, pero em caso de que suceda tal coisa, então é isso. Isso é comum, estamos vendo exemplos bíblicos e vamos ver também ejemplos modernos nos dias atuais para maior compreensão. E no caso dessa mulher que seu voto seja casada e seu esposo se entera desse juramento e ele desaprueba, também essa mulher não necessariamente, ou não deverá, melhor dicho, cumprir esse voto com Deus. Isso é uma regra especial. Também temos exemplos modernos, né? Como o direito penal, por exemplo, em que todos os códigos penais modernos contêm, em um de seus artículos, a regra general de que quem mate a alguém será condenado a cumprir uma pena. Sin embargo, estes mesmos códigos penais consagran, prevêem a regra especial de que, em casos de legítima defesa ou outras causales de exclusão de ilícito, o assassino não será condenado. Uma regra não revoca a outra, não se contradice, sino que se complementa. Então, o Código Penal, no direito moderno, na atualidade, praticamente em todos os países, eu creio, diria praticamente todos, mais de 95% seguro, a não ser em países em que existem um código penal mais severo, mas a princípio todos têm o mesmo
la misma dirección, mismo código en ese sentido del asesinato o del homicidio. Entonces, si una persona en un código penal dice, el Código Penal argentino dice, o el Código Penal brasileño dice, o el Código Penal uruguayo dice que matar a una persona es asesinato o homicidio, y en caso de esa persona está previsto esto, esa persona será condenada a X años de cárcel, de prisión. Pero existe una regla especial que excluye o que dá a possibilidade desta pessoa não ser condenada porque atuou em legítima defesa. Então, a legítima defesa seria um causal de excludente de licitude, em que a norma general que condenaria esta pessoa a determinados anos de prisão por haver assassinado ou matado a outra pessoa, e sendo em caso, salvo em caso de legítima defesa, esta pessoa deveria ser condenada. Pero se há uma legítima defesa, isso entra na norma especial como um excludente de licitude, fazendo com que esta pessoa não seja juzgada conforme a regra general, sino agora uma regra especial, porque houve causal de exclusión de licitude, que é a legítima defesa. Agora, é simples. ¿Existe uma contradição? Não. Se complementa. Essa regra especial revoca a regra general? Não. Se complementa. Não se contradiz, sino que se complementa. Amém? Então, pensemos lógicamente que se nós harmonizar, podemos chegar à seguinte afirmação: quem mate a alguém, salvo em casos de legítima defesa ou outras causais de excludente de licitude, será condenado a cumprir uma pena. En el caso del versículo 9 del capítulo 19 de Mateo, que nosotros leímos, las palabras de Jesús, tenemos una conclusión que nos lleva a las dos premisas que la sustentan. ¿Cuáles son estas premisas? Primero, o premisa número 1, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Esa premisa está bien explícita allí en el capítulo 19, versículo 9. ¿Cuál es la segunda premisa? Si el motivo del divorcio fuera la relación sexual ilícita del cónyuge divorciado, la parte inocente puede volver a casarse. Ah, mas ¿cómo así, pastor? No está escrito eso. El que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, relación sexual ilícita, y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, si el que se divorció de su mujer, siendo a causa de su mujer haber cometido relación sexual ilícita, o fornicación o adulterio, y ese que sufrió la traición casarse con otra, no estará cometiendo adulterio. É simples a conclusão lógica que podemos chegar, numa análise simples de um versículo da Bíblia, da palavra de Deus, hablada por el mesmo Senhor Jesus. Amém? Então, podemos aplicar, se a situação que Jesus explica sobre o divórcio é idêntica a que ocorre hoje respecto ao homicídio, como já dijimos, quando o direito penal actual permite a exceção da legítima defesa, não autoriza o homicídio. Veja bem, não anula a outra norma que defende a vida e condena a violência. Asimismo, quando Jesus permite a exceção do divórcio em caso de relações sexuais ilícitas, não revoca o versículo 6 do mesmo capítulo 19 de Mateus, não contradiz os versículos 1 e 3 do capítulo 7 de Romanos, nem contradiz os versículos 10 e 11 de 1 Coríntios 7.
Entonces es evidente, es lógico, es explícito, es claro, una aplicación lógica del texto bíblico para comprender que una regla general que defiende el casamiento, que prohíbe la separación y condena la separación, es la misma, existe paralelamente como complemento a esa regla general, una norma especial que en caso de, así como en el homicidio y la legítima defensa, también, así también en el casamiento, en la ocurrencia del adulterio, de la fornicación, de relación sexual ilícita por parte de uno de los cónyuges. Una norma no anula y no contradice la otra. Hermanos, si abrirmos nuestra mente, yo convido a usted a abrir su mente, a abrir su corazón, a quitar las vendas de sus ojos, de las tradiciones humanas, evangélicas, denominacionales, ministeriales. Eu tenho ouído muitas pessoas que sofrem muito, que estão sofrendo hasta el dia de hoje por não poder congregar, por não poder estar em comunhão com a igreja. Incluso são instruídos a abandonar sua esposa, porque allá quando eu tinha 15 anos, não conhecia a palavra de Deus, não sabia nem o que era igreja, nem o que era Jesus, o que era condenação, o que era pecado, o que era salvação, o que era graça, o que era adultério, o que era fornicação. Se casou allá, não deu certo, cada um para seu lado. E aí, 30 anos depois, esta pessoa se casa, forma sua família, vai congregar, servir a Deus, se convierte, aceitam a Cristo, querem servir a Deus. E a tradição humana, as doutrinas de homens, colocam uma venda, umas ataduras, jugo sobre estas pessoas, que les hacen sofrer e dá lástima de nós não poder ajudar essas pessoas. E essa é a finalidade desse vídeo, essa é a finalidade desse projeto. Hacerles ver, hacerles salir deste jugo de la doutrina de homens que traem consigo tradições, sim, obviamente, aqui buscar ou creer ou dizer que a separação é buena, que se pode separar como quiera. Não é isso, estamos explicando a regra especial que o mesmo Senhor Jesus deixou expressamente escrito para que lo leamos, para que lo entendamos de maneira clara. Então, salga desta visão distorcida que você está vivendo. Abra seu coração, abra sua mente. Você não deve seguir doutrina de homens, você tem que seguir o que diz a Bíblia, o que diz Deus, o que está escrito. Entra na Escritura, busca a compreensão. Muitos usam um versículo da Bíblia e traem uma enseñança em cima de um solo versículo. Aíslan esse versículo, digo, mire aquilo que diz o apóstolo Pablo, não se separará, a mulher está ligada ao marido mientras ele muera, ele viva. Listo, não há nenhuma possibilidade. Mas não é assim que se interpreta a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, todo versículo, toda enseñança, já tem que buscar um contexto imediato, um contexto lejano, fazer uma interpretação profunda de cada palavra, de cada texto, na hermenêutica, a fim de compreender o que realmente a palavra de Deus está querendo dizer dentro daquele contexto bíblico, não um versículo aislado. Então, Jesus está dizendo, em caso de fornicação, se a pessoa que se divorciar de seu esposo, de sua esposa, e não houve fornicação de seu esposo, de seu esposo, e casar com outro, comete adultério. É simples. Então, o que passa, pastor, se for ao contrário?
Se Jesús está diciendo que aquel que se divorciar de su esposa y su esposa no le traicionó, no fornicó, no practicó relación sexual con otras personas, y él la despoja, se divorcia y va y casa con otro, es un adúltero. Mas si yo me separo y hubo por parte de mi esposo, de mi esposo, adulterio, ele já está com outra pessoa, já se casou, bien, é simples, se hubo e casar-se com outra, não comete adultério. É uma analogia simples, hermanos, de ser analisada. Amém? O Senhor continua dizendo: lo que Deus ha unido, que nenhum homem lo separe. Que a mulher casada está ligada por la lei a seu marido mientras ele vive. Que a mulher não se separe de seu marido. Que o marido não se separe de sua mulher. Sin embargo, este mesmo Deus que uniu também tem poder de separar, ou não? Ou acaso nós podemos dizer que Deus não tem este poder? ¿Acaso nós vamos dudar da soberania de Deus? ¿Acaso podemos dizer, não, isto Deus não pode fazer? Se Deus é todo poderoso, se lo que Ele hizo, será que Ele não pode deshacer? Deus pode todo, Ele é Deus, Ele é soberano. Então, alguns argumentam assim, lo que Deus uniu, não le separa o homem, mas não é o homem que está separando. Não é a igreja, o ministério, o corpo eclesiástico, os ministros, que está incentivando o divórcio, aceitando os divorciados ou os adúlteros, como alguns dizem. Não é. É o mesmo Senhor Jesus que está aceitando, legitimando, liberando, autorizando através da regra especial que ele já expuso no capítulo 19, versículo 1. Quando decimos, não, isso Deus não pode fazer, como Deus não pode fazer? Que Deus é esse? Nosso Deus todo pode fazer. Se Ele uniu, Ele pode separar? Pode separar. Se Ele abriu, Ele pode cerrar? Pode cerrar. Se Ele cerrou, Ele pode abrir? Pode abrir. É todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quer. O Senhor quem instituiu o matrimônio, e nadie mais poderia ser uma exceção para sua dissolução. Então, Ele criou o matrimônio. Quem pode fazer a dissolução desse matrimônio? Ele lo criou. O mesmo Deus. Ele, unicamente Ele, que foi o Criador, que instituiu o matrimônio, unicamente Ele tem poder de decretar, autorizar a dissolução, assim como lo hizo o Senhor Jesus no capítulo 19, versículo 1. Abriu e previu uma situação em la que considera o matrimônio disuelto, brindando uma oportunidade para que o cônjuge inocente, pero não para o adúltero, se vuelva a casar. Então, queda evidente, mis hermanos, se você se casou há um tempo atrás, você era creyente ou não era creyente, e se houve uma separação, e esse marido, essa esposa, se uniu a outra pessoa, esta união de sua esposa, de seu esposo que lo deixou, que la deixou com essa outra pessoa, é uma relação sexual ilícita, porque rompeu o vínculo matrimonial. Então, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo para ti, que é a parte inocente nesta situação. Mire, tú quando casaste com outra pessoa, já que houve uma relação sexual ilícita de tu cônjuge com outro, tu puedes casar-se de novo. Agora, se tu te separaste, se houve uma separação, pero não houve adultério, não houve fornicação, não houve relação sexual ilícita por parte do tu cônjuge, tu casar com outra, vas a ser uma adulta. É isso o que a Bíblia está
diciendo. Entonces, Dios considera el adúltero muerto. Y nosotros vamos a ver eso más adelante. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que hemos visto, aprendido que la palabra de Dios nos deja bien en claro. El casamiento es indisoluble, no hay ninguna duda. La separación es pecado, no hay ninguna duda. Dios no aprueba la separación o el divorcio, no hay ninguna duda. Pero el mismo Dios que creó el matrimonio, creó también una regla especial. En el caso de relación sexual ilícita, el cónyuge, la parte inocente, podrá casarse con otro sin estar cometiendo adulterio. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Sin embargo, aquí no es el hombre quien separa, sino Dios mismo quien declara roto el vínculo matrimonial en caso de relación sexual ilícita. El matrimonio es indisoluble por la mano humana, pero no es indisoluble por la mano de Dios. Para aclarar aún más, si fuera necesario, aún después de toda la explicación, se podría simplemente trasladar la negación de la excepción de la regla general. Esto no altera en absoluto la esencia del versículo 9 del capítulo 19 de Mateo y resalta aún más la hipótesis de la disolución del matrimonio y la posibilidad de volver a casarse enseñado por el Señor Jesús. Veamos. El versículo dice así: pero yo os digo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación y se case con otra, comete adulterio. Eso está escrito allá. Si trasladamos la negación de la excepción a la premisa afirmativa, quedaría así: pero yo os digo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otro, no comete adulterio. Es simple, hermanos, está muy evidente en la palabra de Dios. Solamente tú tienes que abrir tu mente, abrir tus ojos. Salga del yugo del hombre, salga de este yugo que los ministerios que no interpretan la Biblia correctamente acerca de ese asunto están haciéndose sufrir, llevando incluso familias a serem destruídas, porque esta persona tiene un anhelo muy grande de ser salvo, de servir, de presentar algo para Dios. Y la iglesia, los ministros, los pastores están diciendo: tú tienes que volver con tu primer marido. Y ese primer marido que tuvo esta persona fue a 30 años atrás. Ya es abuelo, ya tiene nietos. ¿Cómo será posible eso? Entonces, ¿será que Dios dejaría una brecha tan grande, algo sin una solución evidente? Dios es perfecto. Dios, Él sabe de todas las cosas. Él es onisciente, onipresente, onipotente. Él sabe lo que podría ocurrir. Obviamente que sí. Y para todo Dios tiene una solución. Y la Biblia nos dice que Dios no es injusto. Entonces, una persona que toda su vida dedicó a su vida, su día, su esfuerzo, su cariño, su amor, su disposición para su esposo o para su esposa, de repente ese esposo, esa esposa la traiciona, se va de la casa, se junta con otra persona, adultera, fornica, pratica relación sexual, y esta persona inocente, que no tiene nada que ver, que sufrió una traición tremenda, que es el adulterio, ahora debe quedar de brazos cruzados, esperando que aquel adúltero, que aquella adúltera decida volver para casa y quizás às veces por ahí con alguna enfermedad sexual. Dios no haría eso, hermano. Dios es perfecto, Dios es justo y Dios obviamente dejó una opción, una regla especial
para beneficiar aquel que es fiel. Que esta verdad bíblica nos lleve a la reflexión, al temor del Señor y al compromiso con la santidad del matrimonio, conforme el corazón de Dios. Guarda tu matrimonio, guarda tu familia. Ore por tu esposa, ore por tu esposo. E se você está nessa condição de este jugo que está sendo colocado sobre tus ombros de outros ministérios, haciéndote creer que deverás quedar assim hasta que esta pessoa muera, ou quizás deverás recuperar tu primeiro marido, tu primeira esposa para poder servir a Deus. Leia, escute, leia a Bíblia, escute, pause esse vídeo, vuelve atrás, mira quantas vezes seja necessário, procura entender o que Jesus está dizendo na palavra e seja livre para servir a Deus, para ter um matrimônio bendecido, sirviendo a Deus e glorificando ao Senhor por tudo que o Senhor ha hecho em tu vida. Que Deus te bendiga, mi hermano y mi hermana, en esta noche. Queremos glorificar a Dios por este proyecto. Si usted tiene alguna pregunta hasta aquí de lo que fue hablado, usted tiene alguna duda, usted está en una situación parecida, deje aquí en los comentarios. Não necessita identificar-se se você não deseja. Deixa nos comentários abaixo tus dúvidas, tus perguntas. Se você tem um argumento contrário também, deixe ali. Vamos tratar de elucidar todas as dúvidas que puedan surgir de cada de los hermanos. Também le invitamos a inscrever-se em nosso canal, a dar aí um OK positivo e fazer que este conteúdo chegue a muito mais pessoas para que possam ser bendecidos através desta enseñança da palavra de Deus. Veja os vídeos anteriores para que você vá compreendendo, tendo um contexto de lo que foi hablado hasta aqui. Que Deus te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, e no próximo vídeo nós vamos examinar lo que seria ou quais são as relações sexuais ilícitas que autorizam o divórcio. Hoy aprendimos que Jesus dijo: aquele que fuere traicionado e casar-se com outra não comete adultério. Essa traição se dá por meio da fornicação, relações sexuais. Que relações sexuais ilícitas são essas que a palavra de Deus diz allí em Mateus 19:9, que poderão autorizar o divórcio e por consequência o casamento de la parte inocente sin que este mesmo seja adulto. Deus te bendiga em nome de Jesus.